Olá pessoas, vocês já sabem como isso funciona, tá aqui uma lista de tudo que eu assisti esse mês. Eu comecei o mês assistindo um documentário chamado Uma Noite em 67. Esse é um documentário sobre um grande evento da música brasileira que eu assisti, e diferente de outros documentários sobre a música brasileira, esse foi extremamente instrutivo. O documentário não faz nada de extremamente excepcional, é apenas uma série de entrevistas com imagens de fundo, mas é muito bem feito nesse aspecto. Eu poderia ter gostado mais dele se fosse melhor executado, mas pro que é um bom filme. Então eu assisti A História de Taipei. Essa é a minha primeira introdução ao cinema da novela vague taiwanesa, tirando os trabalhos do Ang Lee, e foi extremamente bem feita. Isso é uma história sobre pessoas reais que parecem existir antes do filme começar e continuam existindo depois que o filme acaba. Eu amo esse tipo de história e adoro como esse tipo de filme mostra uma cultura que eu não teria acesso normalmente, e é o tipo de filme que vai ficar guardado na minha cabeça por um bom tempo. Depois assisti o primeiro trabalho do diretor Greg Araki, Três Pessoas Estranhas na Noite. E eu simplesmente amei cada instante desse filme. Esse filme é exatamente o tipo de coisa que eu quero fazer com o meu próprio cinema, e eu não vou falar mais sobre ele porque eu quero fazer uma análise mais detalhada do trabalho do diretor. Então eu assisti Ratatouille. Ok, eu já tinha visto esse filme antes, foi um filme muito importante pra minha infância, e esse continua sendo o melhor trabalho da Pixar pra mim. A direção de câmera da Pixar nunca foi tão viva quanto é nesse filme, e é simplesmente fenomenal. É um dos melhores filmes que a Pixar já fez, um dos melhores filmes animados que existem, e eu não vou mais chovendo molhado, esse filme é muito bom. Então assisti Um Milagre em Milão. Esse filme é um trabalho do diretor Vittorio De Sica, depois que ele já foi estabelecido como um dos grandes nomes do cinema italiano. Eu acho que a coisa que mais me tirou desse filme foi que a parte fantástica dele ocorre só na metade do filme. Eu adoro histórias de fantasia e de realismo fantástico, esse filme com certeza é uma delas, só que ainda assim é um produto da época. Eu já vi trabalhos muito melhores, mas eu realmente gostei desse filme. Apesar de que eu gosto de outros trabalhos do diretor mais. Então eu assisti Carmine Street Guitars. Faz um bom tempo que eu tô querendo assistir esse documentário e eu finalmente consegui assistir uma cópia decente, e foi um pouco de uma decepção. Um documentário sobre um cara que faz guitarras com madeira reciclada de Nova York é o tipo de coisa que me atrai. Só que esse filme é muito planejado. Todo documentário é falso, todo documentário tem um senso de planejamento, mas esse é demais. Depois de assistir o novo filme do Miranha, eu não vou chover no molhado. Todo mundo que deu ótimas críticas positivas pra esse filme tá certo e não tem muito mais o que falar. Se você ainda não viu esse filme, veja, eu já vi 2 vezes. Então eu assisti O Cavaleiro Verde. Eu sou muito fã do trabalho do diretor, tanto é que o filme Uma História de Fantasmas é um dos meus filmes favoritos, só que eu acho que esse filme foi meio que sem foco. Esse filme tentou contar uma história muito grande e os efeitos especiais foram muito bem feitos, só que o conteúdo acaba sendo um pouco ralo. Eu não gostei muito do filme, mas eu me diverti vendo ele. Então eu assisti Mussum, um filme do Cacildes. Esse é um documentário sobre Mussum. Pra gente da minha geração, Mussum é mais uma figura que a gente conhece, mas não que a gente tem um conhecimento muito íntimo. Ele é um sambista que virou comediante e foi um dos maiores do Brasil, até que morreu. Então saber mais sobre a história desse cara foi algo impactante. Ainda mais que o documentário vai muito mais do que devia em termos de gráficos para mostrar as narrativas, e também mostra como é que o Mussum era como pessoa e não como figura pública. Outro filme que eu assisti foi Minnie e Miswits e foi razoável. Eu tô recentemente redescobrindo a carreira do diretor John Cassavetes, um grande nome do cinema independente. E esse filme é considerado uma obra-prima, mas eu pessoalmente não gostei muito. Talvez seja a minha mentalidade pós-anos 70, mas eu acho esse filme um pouco problemático. Esse filme tem uma narrativa muito crível e personagens muito cativantes, só que eu não considero uma obra-prima como outros trabalhos do diretor que eu já vi. Eu terminei o mês assistindo A Noite, o clássico do Antonioni. Esse é um filme que eu mais apreciei do que eu gostei. A cinematografia é fantástica, é exatamente o tipo de cinematografia que eu quero fazer no meu próprio cinema, mas a história é um pouco mais do mesmo. Talvez tenha sido revolucionária na época, mas pra mim é mais uma história de um casamento que tá falindo, que tá acabando, e o diretor mostrando isso em câmera. Eu já vi essa história dezenas de vezes, e muitas vezes muito melhor do que esse filme fez. Mas também esse filme foi feito antes da minha mãe ter nascido, então o que eu posso falar? Eu também assisti o anime Kids on the Slope e foi bem legal. Faz tempo que eu não assisto um anime e eu realmente gostei desse. Então foi isso, pessoas. O que vocês viram esse mês? Deixa aqui nos comentários e te vejo no próximo vídeo.